Olá, no programa de hoje você confere a opinião dos mineiros sobre fake news. E ainda uma entrevista inédita com o senador Anastasia sobre democracia, cidadania e educação. Agora, no IDCT TV News. Notícias falsas são uma preocupação e elas circulam a todo tempo pela internet. Nossa repórter Carolina Fonseca foi às ruas para saber a opinião dos belo-horizontinos. Em uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, números apontam que notícias de cunho político são disseminadas com mais facilidade. Sabe-se que hoje em dia a desinformação é um fator preocupante em nossa sociedade. E você, como lida com as fake news? Isso é absurdo, porque a gente precisa se informar sobre algo primeiro, para depois transmitir a informação, para ver se é verdade ou não, para saber os seus pensamentos sobre isso, o que você pensa sobre essas informações. Então, eu acho perigoso porque nem todo mundo tem senso crítico, né? Pra poder saber o que é verdade, o que é mentira e desconfiar. Então, aí a pessoa acaba compartilhando e espalha a mentira e todo mundo toma como verdade. Aí você fica preso à sua bolha, todo mundo pensa igual, e sendo que estão se baseando em algo sem fundamento. Então é complicado, a gente devia ser mais atento, devia ser mais ético em relação a isso. Nós fomos até o gabinete do senador Anastasia em uma entrevista concedida sobre democracia, cidadania e educação. Confira. O IDCT TV News de hoje veio até o gabinete do senador Anastasia para conversar sobre democracia, cidadania e educação. Obrigada por nos receber, senador. É um prazer, agradeço muito a oportunidade de conversar sobre temas tão importantes como esse, especialmente nos dias de hoje, onde parece que esses temas não estão tendo a atenção devida. Senador, começando por democracia. Alguns filósofos da atualidade, o senhor acadêmico, além de senador, dizem que a democracia é algo utópico, que não é possível ou que talvez tenha até influência por questões cristãs. O que o senhor acha da democracia? Bem, uma frase muito conhecida e muito famosa que você conhece, que a democracia tem muitas falhas, é muito defeituosa, mas nunca inventaram nada melhor do que ela. Eu acho que a democracia ela acaba expressando aquilo que é muito valioso ao ser humano como indivíduo, que é a liberdade. O sentimento, o senso de liberdade, do livre-arbítrio, de escolher as suas opções. E, é claro, coletivamente formar uma sociedade plural, inclusiva, social. E a democracia se dá pela vontade da maioria. No momento que nós não podemos atender a todos e a tudo da mesma forma, nós temos de ter prioridades. E essa prioridade é escolhida pela maioria no regime democrático. Mas isso não significa que a maioria poderá massacrar a minoria, jamais. Por isso o equilíbrio dos poderes, o respeito à norma constituída, o respeito às minorias. Então eu defendo muito que a democracia seja a forma mais adequada e, aliás, nós percebemos isso dos países mais civilizados, aquela que é mais justa. Exato. Tem também uma questão, senador, que o senhor pautou isso aí já, população. Hoje a população vê a política como algo demonizado e não percebe a importância da política para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. É possível mudar esse pensamento? Eu acho que sim, você tem razão na sua colocação. É com tristeza que eu observo muitas vezes, inclusive em especial nas redes sociais, o ódio, os chamados haters, são pessoas que ficam ali destilando talvez algumas frustrações, não sei, é uma coisa fora da realidade. Então nós temos de mostrar, orientar, qualificar, ensinar, quando possível, para mostrar que a sociedade não se faz assim. Eu sempre digo que o desespero é mau conselheiro. Repito, desespero é mau conselheiro. Com a raiva, com o grito, com o ódio, não se leva a lugar algum. Por isso é muito importante nós termos a formação cidadã e cívica das pessoas. As pessoas têm de conhecer e lembrar aquela velha frase: a minha liberdade termina quando começa a do outro. Eu tenho de respeitá-lo, de ser sereno, equilibrado. Aliás, é um comportamento que eu me empenho e tento muito na minha vida pública, quer no executivo, quer como parlamentar, de seguir com tranquilidade e com calma. Fase equilibrada, muito bom, senador. Você tocou num ponto muito importante, a tecnologia, as redes sociais, e aí nós passamos já para a cidadania. Hoje a gente está vivendo tempos difíceis com relação a isso. São notícias que não são verdade, são pessoas manipuladas por tantas coisas jogadas ao vento nas redes que se propagam em uma velocidade incomum.
O que fazer com esse avanço tecnológico que ao mesmo tempo nos prejudica? Essa é a pergunta de $1 milhão, como se dizia antigamente. Muito difícil respondê-la. As redes sociais hoje formam uma realidade. Não se pode viver sem elas. Nesse momento atual, bilhões de pessoas no planeta Terra acompanham as redes sociais, desde as classes mais abastadas até as pessoas mais simples, desde as pessoas mais instruídas às menos instruídas, nos países ricos e nos países pobres. É uma realidade esparramada pelo mundo afora. Lamentavelmente, existem abusos. Claro que a rede social também tem coisas muito positivas. A facilidade de encontros, a notícia de informações corretas, a descoberta de conhecimento e pesquisas, tudo isso é muito positivo, mas lamentavelmente também acaba abrigando desvios até de personalidade. Eu nem conhecia, mas recentemente vi no noticiário, em razão daquela tragédia em Suzano, estado de São Paulo, da chamada internet profunda. Confesso que eu não sou muito especializado nesses assuntos, e que tem ali crimes, ódio, pessoas, é uma coisa que não se imaginava que existia. Nós temos que reverter isso. E é possível fazê-lo, volto a dizer, com a educação, com a instrução formal, com apoio à formação familiar, porque muitas vezes são pessoas que não têm exemplos na própria família. É muito importante. Nós fizemos um paralelo entre o Brasil e os países do Oriente, especialmente do Oriente mais longevo, que foram tão bem nas últimas décadas. Eu poderia citar o Japão, a Coreia do Sul, Singapura, entre outros. Qual é a influência da família? Fundamental. A família no sentido de estimular o estudo, de dar exemplo, de acompanhar os filhos. Ninguém pode pensar que você põe o filho na escola e abandona o filho, e que a escola sozinha vai evoluir. Não, é uma integração entre a escola, que é imprescindível, o convívio social, com os exemplos familiares, o bom caráter dos pais. Então, eu acho que isso é um esforço que temos de fazer. E, evidentemente, limitar e punir quando essas redes são utilizadas de modo criminoso, para não permitir que esses exemplos sejam espraiados, eles sejam disseminados. E nós tivemos até casos internacionais de muita relevância, onde percebemos que os abusos devem ser punidos. Ainda nesse assunto tecnologia e cidadania, uma outra preocupação é essa questão da proteção de dados. Nós estamos vendo que os dados, eles cada dia que passam, se tornam uma preocupação maior e a sociedade também presta atenção nisso. E alguns órgãos do governo recebem os nossos dados por obrigação. O que fazer, como confiar neste caso? A pergunta também é muito boa. Nós acabamos de aprovar no Congresso uma legislação nova de proteção de dados, inspirada na legislação da Comunidade Europeia, ou seja, que é a de mais moderno, mas ela ainda não está plena no Brasil, em vigência total. Mas é uma lei que protege o indivíduo, o cidadão, para não permitir que as corporações utilizem os nossos dados de maneira não só ilegal, mas até contra a vontade dessas pessoas. Então, isso é uma legislação que foi feita. E nós temos de perceber que a inteligência artificial é algo que chegou para ficar. Nós não podemos lutar contra ela, mas nós temos de limitá-la. Nós temos de estabelecer critérios éticos e de comportamento para que a inteligência artificial ajude o homem e não que o homem fique a serviço da inteligência artificial. Então, isso é muito importante. Mais uma vez, a relevância do sentido da cidadania, da qualificação, dos simpósios, seminários, literatura, cursos, debates. É importante falar. A rede social também tem isso. A pessoa fica um pouco presa naquele universo da máquina e não olha no olho, não tem um diálogo, não tem a conversação aberta, como no tempo da velha Atenas, quando na Grande Ágora as pessoas discutiam desarmadas, com o coração e de modo fraterno, as suas ideias. Isso é a democracia, é a pluralidade, é o que nós precisamos. Hoje, lamentavelmente, escondidos atrás de um pequeno aparelho, as pessoas têm destilado, não é a regra, claro, são exceções, mas temos destilado ódio e veneno por esse meio. Por isso a importância da cidadania verdadeira, da cidadania cívica. E aí nós já entramos no próximo assunto, que foi embasado no final na sua resposta: educação. Você fala de capacitação, seminários e simpósios. Qual o papel da educação aí na administração pública, tendo em vista que o senhor já colocou que ele é fundamental? Sou até suspeito para responder, né? Toda a minha carreira foi feita no magistério. Sou professor da Faculdade de Direito do UFMG com muito orgulho. Tenho muita honra de ser filho e neto de professoras, minhas irmãs são professoras, toda a nossa família é calcada no magistério e eu estudei muito a vida inteira e continuo lendo, estudando, porque a gente nunca aprende, cada dia se recicla.
A educação é imprescindível. Não há sociedade civilizada, moderna, inclusiva, que não tenha educação como um pilar forte. E no Brasil ela não é ainda valorizada como nós gostaríamos, por diversos motivos. Mas por isso eu acredito que sem educação não há uma solução. Até uma rima pobre. Mas é bom lembrar que nós temos educação e temos instrução, coisas distintas, ambas necessárias. A instrução é a instrução formal, onde temos os cursos dos níveis fundamental, médio, superior, pós-graduação, onde a pessoa se instrui. Mas nem sempre a pessoa instruída é educada. Por outro lado, nós temos pessoas que não são instruídas e são educadas. Porque a educação é mais ampla, que falamos aqui, da percepção do outro, da formação de cada qual, da personalidade, do caráter, não é? Do estilo de vida, da forma de comportamento em sociedade. Então nós temos que ter os dois lados. A instrução é fundamental para o desenvolvimento econômico, tecnológico, da produtividade do país, mas também temos de investir em valores que a educação estimula e fomenta. Platão já dizia que se for escolher entre conhecimento e valores, conhecimento técnico e valores, que é preferível escolher o profissional por valores, né? Não há dúvida, claro. Porque conhecimento técnico a gente adquire. E aí nessa questão de conhecimento técnico, o próprio IDCT é uma instituição do terceiro setor. Qual a importância, na opinião do senhor, do terceiro setor nesse papel da educação da administração pública? É outro tema que eu também acabo respondendo com muita tranquilidade, porque durante quase 30 anos dessa altura eu me dedico também ao terceiro setor, estimulando o terceiro setor. E recentemente mesmo uma votação na medida provisória que cuidou da reorganização da administração pública brasileira, muito discutida no Congresso Nacional, eu membro da comissão, nós lutamos para tirar um dispositivo que foi colocado que haveria um controle do governo sobre as organizações da sociedade civil. É um absurdo. As organizações não podem ter esse controle. Claro, prestarão contas de recursos públicos recebidos, mas a sua atividade finalística, ela é livre. Ela pode optar pelo caminho A, B ou C, desde que, é claro, não contraria a lei. Então eu acredito muito no terceiro setor. Existem estudos realizados por organismos internacionais, do modelo italiano, mostrando por que o norte da Itália avançou mais do que o sul. Exatamente porque a sociedade civil no norte se organizou e se estruturou em organizações não governamentais, enquanto que o sul ficou à espera do Estado e acabou que veio a criminalidade, isso no passado. Então o resultado é que nós sabemos que aonde a sociedade se organiza, onde as organizações não governamentais são fortes, isso inibe o excesso do Estado e permite que a sociedade funcione bem, especialmente em políticas públicas na área social, educação, saúde, assistência, cultura, fomento. Isso é imprescindível. A nossa entrevista está fluindo até com a sinergia, porque o final da sua resposta já complementa agora o que nós vamos dizer. Para finalizar, democracia, cidadania e educação. É preciso perceber que esse excesso de controle existente, que faz parte da democracia, o controle, ele perpassa por algumas situações que complicam tanto a cidadania e a educação, porque as pessoas muitas vezes se sentem muito reprimidas com excesso de regras. E a educação, por sua vez, tem um problema que cai naquele que quando a pessoa ela não tem a educação base de respeito do próximo, existe confronto, que é totalmente diferente de conflito. Senador, qual caminho a gente aponta para essa sociedade? É uma pergunta, pode dizer, você está fazendo perguntas muito difíceis. E nós sabemos que esses temas são temas que hoje estão causando muita indignação na sociedade brasileira, especialmente no momento que vivemos. Mas eu acredito no diálogo, na solução sempre negociada, na composição, em parlamentar, em falar, em discutir, cada qual sem preconceito de ideias alheias, colocarmos na mesa todas essas tendências e ponderações. E chegamos à demonstração. Primeiro, colocando o seu tripé, não existe vida civilizada fora da democracia. Ninguém pode concordar com ditadura, autocracia, tirania, despotismo. Isso é um ponto fundamental. Cada pessoa deve ser o seu voto e deve ter a sua manifestação livre de falar. Segundo, a cidadania é imprescindível, porque a pessoa, além de participar da democracia, ela tem de participar, tem de ser cidadã, sentir-se incluída naquele esforço coletivo. E isso se dará através do autoconhecimento, também, é claro, do conhecimento da realidade, e se dá através da educação. Então são 3 institutos siameses, se me permite assim a expressão. Senador, eu agradeço profundamente por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer, muito obrigado. Muito obrigado.
O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Sugestão de pautas, dúvidas, envie para comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.